Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E salve Maria Imaculada. Irmãos e irmãs, 31 de março, quinta-feira, mais uma vez, meditação sobre o santo do dia. O santo do dia é São Benjamim. Vamos aprender com este santo com a intenção de Nossa Senhora do nosso anjo da guarda. Irmãos, este santo viveu 30 anos. Foi um jovem mártir. Morreu por não negar sua fé em Jesus. Nasceu em 394, morreu em 424. Nasceu na Pérsia. Quando foi evangelizado, já começou sua vocação ao diaconato e começou a evangelizar. Ele encarnou na sua vida as palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses 1, versículo 21. Para mim, viver é Cristo e morrer é ganho. Naquela época tinha muita tensão política entre Roma e o rei persa. E teve muita perseguição aos cristãos que durou 3 anos. O diácono Benjamim, ele se esforçava muito na evangelização e foi espancado e preso pelo rei Isdeberg. Isso aconteceu porque ele pregava muito bem, com muita eloquência, e ele converteu muitos sacerdotes persas da seita pagã deles. Passou um ano preso e se dedicou à oração, à leitura, à meditação. Teve negociações entre o rei persa e o embaixador de Roma, e Roma queria a liberdade de Benjamim. O rei consentiu, mas ele com uma condição. Ele disse para o diácono se comprometer a não voltar a exercer o ministério para os monges e sacerdotes persas dessa seita. Benjamim disse sim. De outra forma, nunca fecharia aos homens as fontes da graça divina, nem deixaria de fazer brilhar diante dos seus olhos a verdadeira luz. De outra forma, eu próprio incorreria nos castigos que o mestre reserva aos servos que enterram seus talentos. Mesmo assim, ele foi posto em liberdade. Ele continuou a fazer os seus trabalhos e fez ainda muitos milagres. Cegos voltaram a ver, muitas pessoas se converteram e houve muitos outros tipos de milagre. O Isdeberg, o rei persa, novamente intimou Benjamim estar na sua presença e ordenou que ele adorasse o sol e o fogo. Mas o diácono respondeu: faz de mim o que quiseres, mas eu nunca renegarei o Criador do céu e da terra para prestar culto a criadoras perecedoras. E ainda confrontou o rei: que juízo farias de um súdito que prestasse a outros senhores a fidelidade que te é devida a ti? O rei ficou furioso e mandaram que o torturasse a público. Enfiaram farpas embaixo de suas unhas, em outras partes sensíveis do corpo. Ele morreu porque não negou a Cristo. Eles estavam tentando fazer isso, mas ele não negou. Morreu com uma estaca de madeira em seu corpo. A oração a São Benjamim. Senhor Jesus, aos 30 anos, Benjamim teve a coragem de sofrer e morrer por ti. Dai-me essa graça se preciso for. Amém. São Benjamim, rogai por nós. Então vejam, irmãos, que história bonita. Entre muitos outros mártires também tem histórias espetaculares. Irmãos, São Benjamim, ele disse uma coisa muito importante, que sempre foi muito pregado na nossa igreja e cada vez mais tem que ser dito: a questão dos talentos. O rei ordenou que ele parasse de pregar para os monges persas e ele disse que se ele não fizesse isso, ele incorreria no castigos que o mestre reserva aos servos que enterram o seu talento. E eu queria
focar um pouco neste ponto importante. Veja, irmãos, todos têm talentos. Todos têm talentos, mesmo que seja um. Na parábola dos talentos, tinha um que tinha 10, outro 5, outro 1. Mas todos têm algum talento e têm que utilizar. Este santo, assim como vários outros, não deixaram de usar o talento, mesmo sob ameaças. Nós estamos num país em que nós podemos professar nossa fé com liberdade, podemos pregar o evangelho e servir a Deus de várias formas. E é muito comum muitas pessoas não usarem seus talentos e inventam desculpas, não tem tempo, ou não tem capacidade, tem vergonha, tem medo de ser criticado. Toda dificuldade é compreensível por Deus. Ele compreende, mas não é uma desculpa. O início sempre é difícil, mas uma pessoa que se esforça, consegue. Irmãos, todos nós que nos esforçamos para arrumar emprego, conseguimos. Quando temos um sonho para estudar, fazer uma faculdade, conseguimos. E temos a inteligência de fazer determinadas coisas que planejamos, conseguimos com a graça de Deus. Mas por que servir a Deus é diferente? Por que é diferente servir a Deus? Por que não podemos ter a mesma capacidade, a mesma coragem de enfrentar o desafio para as coisas de Deus? Ele é nosso Senhor. É Ele quem manda. Ele falou para José, seja forte e corajoso, isso é uma ordem. É uma ordem de Deus ser forte, ser corajoso. Por que temos coragem, inteligência, capacidade para as coisas pessoais, coisas do mundo e não para Deus? Será que não é interesse próprio nosso? O interesse é aquilo que dá retorno para mim e me interessa. Então eu só tenho tempo para mim, para essas coisas, para minha família, mas para Deus não. E também para terminar, eu queria deixar bem claro isso, que Benjamin falou uma coisa muito interessante. Eu próprio incorreria nos castigos que o mestre reserva aos servos que enterram seu talento. Isso é muito importante dizer, porque existe, infelizmente, uma mentira que Satanás implanta na cabeça das pessoas que são chamadas, dizendo assim, você não usou o seu talento, você não está indo para a igreja, não está servindo a Deus, não serviu o próximo, não se preocupe, nada vai acontecer com você. Deus é amor, Deus te ama e jamais iria lhe cobrar estes talentos. Você já está salvo porque você acredita em Deus. Vejam só, Satanás é astuto. É claro que Deus nos ama, é claro que Deus nos perdoa, mas não significa que Ele não vai cobrar os talentos. Isso, inclusive, está na parábola dos talentos. Aquele que enterrou o talento não foi ao céu, foi para o inferno. Porque ele tem a capacidade de salvar uma alma e não salvou. De ajudar um irmão que estava precisando de consolo, de orientação. Um irmão que estava pensando em suicídio, mas tinha ainda uma chance de salvá-lo e não fez, porque não fez a sua parte, sendo que tinha o talento. Então meditemos isso. Amém? Então, meu irmão e minha irmã, Deus te abençoe, salve Maria Imaculada e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.